Irmãos, boa noite. Bom poder estar aqui de volta mais uma vez para um momento de reflexão nas Escrituras, nos dias atuais que estamos evidenciando na Terra, sabendo que as coisas não estão nada boa, né? E a cada dia ruma-se para um declínio muito maior, tanto ético, moral e espiritual. Bem-vindo a todos aí que vem chegando. Paz de Alcha, irmã Belone. Seja bem-vindo em nome de Alcha. Paz de Alcha, irmã Eli, e toda a sua casa. E os demais irmãos que assim vêm chegando para esse momento de Querrilá, esse momento de comunhão. E, na verdade, irmãos, quando nós colocamos a nossa vida sob o controle do nosso Abba, ele nos direciona, ele nos inspira, ele nos chama pelo nome, nos orienta. E não estava nem previsto de eu estar nessa quinta-feira aqui com os irmãos, em comunhão, em Querrilá, em ajuntamento, né, da Querrilá do Machia. Mas, ao chegar em casa, o Pai colocou uma palavra no meu coração e me mostrou um cenário. Espiritualmente, eu gostaria de estar compartilhando aqui com os amados irmãos. Paz de Alcha, irmã Célia, Daiane, paz de Alcha, querido irmão Celso, paz de Alcha, irmã Sandra, a paz de Alcha, irmão Marcos, Eduardo, e os demais que assim vêm chegando. Aqui, chega um pouco lento aqui para mim, irmãos, mas conforme for chegando, a gente vai soldando os irmãos aí. O mais importante é podermos estarmos aqui, né, num breve tempo, um tempo muito curto, mas que venhamos a refletir na palavra do nosso Abba Pai, né? Nós temos evidenciado que as coisas, elas tendem a piorar, irmãos, tendem a piorar. Não é ser pessimista, mas quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente dá uma olhada no cenário terreno, a gente, sabe, fica receoso, a gente fica pensativo, né, com o desfecho de tudo isso que está acontecendo. A paz de Alja, irmã Maria Inês, a paz de Alja, irmão Wilson, toda a sua casa, irmão Wilson está sempre aí conosco aí, os demais irmãos sempre nos dando essa força aí de apoio, para que a gente esteja aqui junto nessa comunhão. Paz de Alcha, irmã Iranilda, bem-vindo em nome de Alcha, um abraço aí a toda a família Johnny, irmão Jorjão, Johnny, todos aí, em nome de Alcha Machi. Então, o Pai colocou uma palavra no meu coração, que nós já cansamos de ouvir essa palavra, sabemos, temos conhecimento de tudo aquilo que essa palavra significa e o propósito dessa palavra. Paz de Alcha, irmão Everton, esse irmão do coração aí, se sinta abraçado aí, e um beijo no seu coração, meu irmão. Obrigado aí pela sua companhia, nesse momento aqui de empreitada, naquele lá em reunião. Então, amados, mesmo sabendo dessa fala, mesmo tendo consciência de resultados que isso pode trazer, não individualmente a apenas uma pessoa, mas em termos de nação, né? E por que não dizer mundo? Mas as pessoas, mesmo sabendo, mesmo tendo essa consciência já, ciência dessa situação, mas muitas das vezes negligenciamos aquilo que o Pai nos orienta. Então, nessa noite, nós queremos estar falando aqui de arrependimento. E arrependimento é totalmente sentimento diferente de remorso. Remorso é aquilo que a gente, na hora, sente e dá um jeitinho, e daqui a pouco a gente comete de novo aquele delito. Paz de Alcha, irmã Sueli, paz de Alcha, irmão Eduardo, irmão Clécio, se sinta aí abraçado, um beijo no coração de cada um de vocês. Irmã Edmeia, paz de Alcha, bem-vindo naquele lar de comunhão do Machia. Então, irmãos, eu quero ler aqui com os amados irmãos, segunda crônica, né, um texto já até muito decoreba. Eu sei que muitas pessoas até decoram esse texto aí, ou já decoraram, e sabem muito bem o que esse texto quer dizer. Mas nós vamos estar aqui
vendo que essa fala, na verdade, ela tende a propor àqueles que ouvem e recebem de bom grado e, de uma certa forma, ele começa a querer praticar essa palavra. Então, está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14, o seguinte: e se esse meu povo, presta bem atenção no detalhe da fala, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei os seus pecados e seus erros, e curarei a sua terra. Presta bem atenção que essa fala aqui não é para uma numerologia de pessoa, ou uma gama de pessoa, ou para milhares de pessoas. Especificamente, o pai está revelando aqui que ele está falando para um grupo de pessoas, para um grupo de pessoas. E se esse meu povo, quem é o povo dele? É o povo que já aderiu ao seu verdadeiro nome. É esse povo que ele está falando aqui. Não são os religiosos, não são aqueles que estão arraigados em conceitos religiosos, né? Em rudimentos de tradições e costumes. Não, o pai está falando especificamente para um povo que conhece o seu nome. E a minha pergunta é: todo mundo que conhece o nome do Altíssimo? Não, nós sabemos muito bem que não. Quando aconteceu isso aqui, irmão Roberto? Salomão, quando ele passa a ser sucessor de Dude, a Escritura vai dizer que o pai dota ele de uma sabedoria sobrenatural. E o pai enfatiza que homem como ele nunca houve e nem depois dele haveria homem de tamanha sabedoria. Então, quando nós vamos falar de Salomão, é muita profundidade, coisas que, na verdade, a gente nem passa pela nossa cabeça, que envolve esse personagem. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, não, porque isso vai ficar para um estudo lá na frente, se assim o pai nos permitir, para falar um pouco desse personagem. Mas eu quero falar o que ele propôs no coração, né? O pai dele queria fazer um templo, né? Por quê? Por que queria fazer um templo, irmão Alberto? Porque o pai dele prosperou, o Eterno venceu as guerras, grandes batalhas para Dute, e ele, por um período da sua vida, ele construiu um palácio, tinha uma cidade, e lá dentro do seu íntimo ele se incomodava, ele falou: poxa, enquanto eu moro num palácio, moro numa casa boa, a Arca da Aliança se encontra em tenda. Então, esse foi o princípio do desejo de Dude a construir um templo. Não que o pai mandou ele construir, o pai nunca mandou ninguém construir templo nenhum. Mas Dude assentou no coração esse desejo. Pois bem, mas o Eterno falou para ele: olha, você é um homem de batalha, você guerreou grandes guerras, eu te dei várias vitórias, suas mãos estão sujas de sangue. Então, eu não vou permitir que você construa esse templo, mas vou satisfazer o seu desejo, deixando o seu sucessor, Salomão, a erguer esse monumento aí. Então, a Escritura diz que ele batalhou muito para erguer esse templo, né? E foi um período assim muito de trabalho árduo. A história ela envolve muitos personagens, né? Um se lançar de muitas pessoas que queria ver esse propósito se cumprindo ali naquela época. E essa escritura vai dizer, irmãos, que quando ele termina toda essa construção, ele entra dentro desse templo e vai orar, ele vai orar ao Pai, né?
Ele vai orar. Até aí ele estava muito sensível à voz do Criador, porque no começo é tudo um mar de rosa. Quando nós conhecemos, ou quando nós se aproximamos, né, dessa presença gloriosa, tudo é novidade. Agora, o desafio é você manter essa presença. O desafio é você manter essa comunhão com o Abba Pai, é você ter essa dinâmica, você ter esse lançar-se, esse desprender-se, né, em espírito e em verdade, não como religioso, não como pessoa interesseira. Nós vimos aí muitas pessoas que estão esfriando na sua convicção, a sua emonar já não é mais a mesma. Por que isso, irmão Roberto? Porque não caminhava segundo os propósitos do reino, mas segundo as suas motivações, segundo as suas empolgações. Não, irmãos, nós precisamos, como Filadélfia Viva, amadurecer em todos os aspectos que envolve as coisas do reino do nosso Abba. Então, eu não caminho apenas entusiasmado, eu não caminho gerando uma expectativa apenas de benefício próprio, querendo livrar minha pele, querendo livrar o meu ser daquilo que as Escrituras diz que há de se manifestar. Mas eu procuro me condicionar como um adorador. Não, preciso invocar o nome do Pai como um adorador, não como uma pessoa interesseira, não como um ser só apenas para resolver os meus problemas, os meus dilemas. Né? Não, não, não. Eu tenho que mudar essa postura se se eu procedo dessa forma. Então, Salomão, ele tinha riqueza, era rei, já era rei, tinha súdito, tinha riqueza, mas agora ele vai lá e vai fazer uma oração ao Abba, entregando ali todo aquele monumento, e é uma oração de quebrantamento. E essa oração foi tão positiva que o pai o responde. Depois eu não vou ler todo o texto, você lê depois lá, se interessa, né, se interesse pela leitura das Escrituras, então você pega lá e lê todo o contexto dessa história aqui para você compreender a minha fala aqui. Eu estou resumindo porque o nosso tempo é muito limitado. Eu não quero fazer uma live extensa, até para que os irmãos não se sintam enfadados, mas que em poucas palavras você alcance uma compreensão exata daquilo que a história vai estar falando para nós. Então ele faz essa oração e o pai responde essa oração. O pai responde essa oração. No verso 14, o pai responde a ele, está respondendo a Salame, falando: olha, se esse meu povo, que povo? Era o povo que ele estava apresentando. Aonde estava esse templo? Na cidade de El-Shalom. Ah, o perímetro geográfico era Israel. Então o pai está se referindo a esse povo. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seus pecados, seus erros, curarei a sua terra. Então, o pecado individualmente, quando há quebrantamento, arrependimento, o Pai perdoa. Diz ele que ele vai me dar uma oportunidade mediante todos aqueles meus erros e tem uma promessa territorial. Tem uma promessa territorial. Nós precisamos ler o texto e entender a exegese do texto. O que é isso, irmão Roberto? A interpretação do texto, para que a gente possa, sabe, trazer um conforto ao nosso ser espiritual mediante o cenário que a gente tem visto terrenamente, principalmente aqui na nossa nação, envolvendo até alguns estados aí. Nós estamos vivendo aí uma calamidade, nunca houve na história do Brasil, né, uma catástrofe tão violenta como a gente está evidenciando dos nossos amados e queridos irmãos lá do Sul. Mas temos que entender, irmãos, que o Pai, ele tem falado de geração a geração e esse mal, esses acontecimentos têm generalizado mundialmente. Nos quadrantes da Terra, de vez em quando,
essas coisas acontecem. E acontece por acaso? Não, por acaso não, irmão. Nada acontece por acaso, porque o Pai tem o controle de tudo e de todos nas suas mãos. A Escritura vai dizer que não acontece nada sem que o Pai não permita que aconteça. Então, as pessoas, as autoridades, a ciência, a mídia, os sábios, segundo a sua carne, segundo os seus estudos, eles falam que isso foi, né, uma catástrofe natural, mas nós sabemos, quando nós olhamos para as Escrituras, que isso é um alerta do Pai. A terra está sob o juízo do Pai. O pecado, a maledicência, a maldade dos homens, nós homens, está cheirando mal às narinas do Pai. E nós estamos chegando já em reta final. E por que ainda não aconteceu o tão sonhado arrebatamento? Por que isso ainda não aconteceu? Porque aquele lá ainda não alcançou a estatura perfeita daquilo que o Pai, segundo Shaul, ele descreve. Porque quando isso chegar ao alcance, não tenha dúvida, não ficará um eleito aqui, um vencedor aqui, porque ele será tirado rapidamente. Mas, enquanto isso não acontece, há um remanescente que chama pelo nome do Abba, né? Você sabe muito bem o nome do Abba, e o Pai espera algo mais de nós, através das nossas súplicas, através das nossas intercessões, através do nosso humilhar-se. Porque, irmãos, olha aqui, o que está acontecendo? O mal a cada dia mais ele se agiganta, ele se agiganta. A religião, a religiosidade, o sistema, né, englobado nesse emaranhado de religião, de causas próprias, eles não invocam o nome do Abba, eles não invocam, você já sabe disso, eu já sei disso, aprendemos isso já. Então eles invocam deuses estranhos, eles invocam a Zeus disfarçado aí, né, de eles invocam Baal, disfarçado aí de Senhor. Eles invocam aí Iesus, disfarçado do J. Então, meus irmãos, isso causa o furor da ira do Pai, porque o Pai, ele nos deu habilidade, o Pai, ele tem nos dado dinâmica para que a gente busque. E Alcha ensinou, diz que aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre, e aquele que pede será vos dado. Está faltando talvez dinâmica em muitas pessoas, né, de ir atrás dessa verdade, de mergulhar nessa verdade. Sabemos que fomos ludibriados, sabemos que fomos enganados. E o que esperar do sistema religioso? O que esperar do sistema governamental? É só mentira, é só farsa, é só desilusão. Então, o pai está falando aqui para Salomão, olha, meu filho, só tem um jeito da minha ira ser aplacada, só tem um jeito de vocês recuperarem a terra em desolação, só tem um jeito da história começar a mudar, se é que há tempo para essa história mudar terrenamente. É humilhação. É nós, irmãos, esquecermos um pouco da nossa individualidade, dos nossos probleminhas, do nosso egoísmo, sabe, de ficar orando só para a gente, só para a nossa casa, só para os nossos problemas, estarmos orando para a nação a qual nós pertencemos. Esses governantes, eles não vão orar nunca. Esses homens estão envolvidos com Mamon até o último fiapo do seu cabelo. Esses homens estão envolvidos com ocultismo, irmãos, com mais profundidade que você possa imaginar, sabe? Eles buscam a Beelzebu, eles buscam o príncipe deste universo, sabe? Eles invocam essas coisas que trazem o mal para a terra, o mal para a terra. A gente está em rede aqui de transmissão e a gente tem que até segurar a onda naquilo que a gente vai falar, senão a live vai cair. Mas a minha vontade era de jogar aqui na telinha coisas que a gente sabe que está acontecendo, coisa que sabe que está acontecendo. E o juízo está chegando. E não apenas só para o Rio Grande do Sul,
mas para outros estados também, há um prenúncio no mundo espiritual de calamidade, de juízo do Pai, porque o Pai vai chaculejar a terra. O Pai vai chaculejar a terra para ver se ele salva mais pessoas ainda. É por isso que o Pai falou, Salomão já sabia. Porque na época que ele fez esse templo, na época que ele fez essa oração, eles estavam vivendo um período de paz, 40 anos de paz que ele viveu. Mas ele sabia que ele não ia ficar para semente. Ele sabia que lá na frente, os próximos governantes, as próximas autoridades levantadas, iam pisar na bola, sabe? Iam virar as costas para o Criador, iam invocar ídolos, iam amar mais a criatura do que o Criador. É o que está acontecendo agora. E nessa época que nós estamos evidenciando esse declínio moral, espiritual e ético da nossa sociedade burguesa, dessa nossa sociedade mentirosa, dessa nossa sociedade que, na verdade, não apresenta valores nenhum construtivo para nenhum de nós e muito menos para a nossa casa, para as nossas crianças. Essas falas são falas ludibriadoras, são falácias mentirosas de pessoas que amam esse mundo caído, que amam o pecado, que vivem no ocultismo, e é por isso que nós estamos amargando essas desgraças, essas calamidades que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Então eu cheguei em casa na parte da tarde, fui orar ao Pai um pouco aqui na minha particularidade, que eu gosto de chegar e vim aqui para o quarto e ter um momentozinho de fala com o Pai, não por religiosidade, mas por necessidade, sabe? Eu gosto de falar com o Pai. E eu falei, Pai, a minha esposa perguntou, vai ter live hoje? Eu falei, eu acho que eu não vou fazer live porque o Eterno não me deu nada, eu não estou inspirado para isso. Eu não quero chegar aqui e ficar enchendo tripa ou falando bobagem. Mas se o Pai me dá, eis-me aqui. E eu vim aqui para o meu cantinho de particularidade, comecei aqui a falar com Aba, muito preocupado, muito assim triste das coisas que estão acontecendo, né? E sabendo que o caldo vai engrossar, irmãos. Fica ciente disso aí, você que é Eldim, você que se julga remanescente, você que se julga separado, você que se julga escolhido, coloca a tua barba de molho. Se você não tem barba aí, eu estou dizendo no aspecto conjecturando. Você fica esperto aí, porque se nós somos tudo isso aí que nós declaramos e colocamos no nosso coração, a nossa responsabilidade é bem maior do que você possa imaginar. A nossa responsabilidade é bem maior do que você possa imaginar. Porque quando as pessoas começam a entender essas coisas de verdade, nós vamos ver que o nosso quadro, sabe, a respeito das coisas espirituais começam a mudar. Quero te falar uma coisa aqui. Você conheceu o nome do Criador e você conheceu o nome do Salvador. Você saiu da prisão do sistema, do engano, da mentira, da religiosidade. Parou de blasfemar do verdadeiro nome do nosso Abba Pai e do nosso Mashiach. Mas eu quero te dizer que isso não vai ter mudança nenhuma se essa mudança não começar com você. A única coisa nova que aconteceu aí foi que você soube dos nomes verdadeiros. A única coisa nova que aconteceu aí é que você sabe dos nomes verdadeiros, você sabe o potencial que esse nome é capaz, né, de fazer as coisas acontecer, mas a mudança está em mim e em você. A mudança está em mim e em você. O meu maior medo, irmãos, nessa minha caminhada espiritual, é me transformar em pessoas religiosas, como a gente vê muitos irmãos aí, já religioso demais. Já religioso demais. Eu falo, Pai, isso é uma das coisas que eu quero te pedir, não me deixe me transformar numa pessoa religiosa, mas me transforme naquilo que, segundo as Escrituras, diz que eu preciso ser transformado. Então, presta bem atenção, a mudança
A mudança, ela começa a vir através de mim, através do meu proceder, através das minhas escolhas, através do meu comportamento, através da minha visão, através do meu entender a respeito do reino espiritual. Se eu não entender isso, não vai acontecer nada, não está acontecendo nada. Eu vou entrar naquele grupo de pessoas interesseiras, de pessoas medrosas, com medo de ficar para trás, pessoas de, eu não, tira esse conceito, tira esse conceito. Você precisa ser um autêntico filho de adoção do nosso Abba Pai, que nos deu o privilégio de chamar o nosso Machia de irmão mais velho. Então, o que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Nós precisamos proceder, nós precisamos buscar o Pai no entendimento das nossas orações, das nossas orações, das nossas orações. Porque, irmãos, você já está dentro de um contexto privilegiado, você já conhece o nome, o Pai já te abraçou, você já se emergiu no nome verdadeiro do Machia, você já tem um Ruach Kadosh, mas nesta noite, o Pai me trouxe aqui para falar que eu e você precisamos nos libertar de egoísmo. Que é isso, irmão Roberto? De nós ficarmos apenas voltados para os nossos probleminhas caseiros ou familiares e clamarmos pela nação, clamarmos por esses homens que conduzem essa nação segundo a influência de Rassatã, segundo os seus ritos, segundo, irmãos, infelizmente, essa lepra da religião e da religiosidade que cerca o solo nacional e as demais nações terrenas. Nós precisamos nos reunir força para clamar e nos colocarmos na brecha para pedir perdão pelos pecados de cada estado, começando pelo estado que você mora, pelo estado que você reside. Eu e você precisamos clamar, chorar, falar, Pai, tenha de compaixão, não é da minha alma, não é de mim, não. Mas, Pai, tenha de compaixão da nação brasileira, desses estados, desses irmãos, que não adianta agora as pessoas numa hipocrisia. Eu sei que tem muita gente de coração bom, de muito coração voluntário. Não adianta agora as pessoas começarem a fazer ação humanitária para querer apenas ajudar esses irmãos, mas continuar nas suas práticas indecentes, imorais, pecaminosas, religiosas, adorando Deus, adorando os demônios. Porque, irmãos, nós podemos levar um pedaço de pão, nós podemos levar uma roupa, nós podemos levar um colchão, nós podemos, levar uma farinha, mas a paz, quem vai cessar o furor do juízo é através do nosso quebrantamento, é através do nosso arrependimento, nos colocarmos na brecha para que o Pai use de benevolência para com essa nação e com esses estados. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 32, diz assim as Escrituras: porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh, o soberano. Convertei-vos, pois revivei. A única coisa que o Pai quer é que essas pessoas, através de um mover sobrenatural, eles se convertam. E se converter não é se transformar num religioso. Se converter, irmão, não é mudar de denominação. Se converter é aos propósitos, aos desígnios do Abba, à vontade do Abba. É isso que o Pai espera de nós, remanescentes. Vou voltar no texto de novo. Vou voltar no texto. Onde está, irmão Roberto? 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14. Por que Salomão fez essa oração lá? Por que Salomão fez essa oração lá naqueles tempos dele? Porque ele sabia que haveria um tempo de degradação, haveria um tempo, de ausência do Criador, terrenamente falando, por causa do pecado das nações, por causa, das transgressões das nações. E Shaul escreve lá no capítulo de número 6, a nata
da liderança mundial que seria. Homens presunçosos, avarentos, egoístas, sabe, traíras, traidores, gananciosos. Eles só pensam no ventre deles. E vendem até a sua alma para galgar o poder, sabe? Eles fazem tudo o que tiver ao seu alcance para galgar poder. E o pai, ele não gosta de injustiça. O pai, ele vê tudo. O pai, ele sabe de tudo. Então, ele conclama agora aqueles que o chama pelo nome. Aqueles que o chama pelo nome. Quando chega lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 30, marca isso aí para você depois recapitular, estudar. Lá no verso de número 9, 2 Crônicas, capítulo 30, verso 9, diz assim: portanto, se voltardes os vossos corações para Yahweh, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência. Olha, quem tem que voltar o coração, quem tem que voltar o coração, verdadeiramente chorar, de abrir a boca, de se espernear, de se quebrantar, de jejuar não para o meu propósito, vou jejuar. Tem gente aí que está religioso demais, vou jejuar para me fortalecer, vou jejuar, vou no monte para me ficar forte. Não, não é isso que o pai quer, não. Você está equivocadamente através, né, desse jejum que você apresenta ao Abba e dessas suas orações farisaicas. O pai não quer receber esse tipo de oração. Olha o que ele fala: portanto, se voltardes o vosso coração para o poderoso Yahweh, vossos irmãos perante os vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitarão à escravidão, e eles retornarão para esta terra, pois Yahweh, o soberano, o vosso Criador, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que clamar, não é por mim. Eu tenho que clamar, não é por mim. Eu tenho que clamar por essa nação idólatra, que infelizmente nós somos filhos desta pátria, mas essa nação, ela está comprometida com a idolatria. Essa nação, ela está comprometida com a religiosidade, com o sistema religiosidade, sabe? E agora nós vemos aí, sabe, um levante de ajuda humanitária. Não estou querendo dizer que é errado você ajudar. Ajude, sim, naquilo que você pode, naquilo que você tem condições, mas eu quero te dizer como um atalaia de alma aqui, com a minha humildade, isso não vai resolver o problema do pecado. Isso não vai, sabe, resolver o problema daqueles que não se arrependem. Daqueles que não se arrependem. Por quê? Por quê? Porque o problema da nação está nos seus pecados praticados. O problema da nação está em se distanciar do Criador, adorando deuses, orações, sabe, farisaica, sabe, rituais, sacrifício de tolo, invocando a Zeus, a Baal, a Iesus, sabe, irmãos, pregando prosperidade se a terra está em desolação. Nós temos visto, sabe, essas reuniões de proposta, de barganhas, visando a matéria, visando o ventre, visando o bem-estar dessas pessoas. Contrapartida, o juízo está sobre a terra e as pessoas estão adormecidas, estão no sono da indolência. Olha o que o profeta Joel, no capítulo de número 2, escreveu no verso de número 13. Marque isso aí para depois você recapitular. Dilaçarei o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahweh, vosso Criador, o soberano, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em benevolência,
compassivo, paciente. Todo amor é capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Quando nós nos quebrantamos, quando nós nos humilhamos na presença do Pai, o Pai é poderoso para evitar uma desgraça maior. Para evitar uma desgraça maior. Vou ler mais uma vez o texto de Joel, capítulo 2, versículo 13. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser parial, vosso Criador, o soberano, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em benevolência, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Esse arrepender aqui é fermento, tá, irmão? É capaz de ele mesmo aplacar a tristeza do seu ser. Ele tirar essa tristeza do seu ser e evitar uma catástrofe maior, evitar um problema maior na terra a qual nós habitamos. Eu podia aqui te dar várias referências de passagens e de orientações a respeito do arrependimento. Então, o primeiro arrependimento, ele é individual. É eu dos meus atos, das minhas atitudes. O Pai está ali para me ouvir, eu confesso as minhas falhas, as minhas limitações, as minhas fraquezas, e peço a Ele ajuda sobrenatural para mim superá-las. Qual é o segundo arrependimento, irmão Roberto? Eu tenho que buscar arrependimento pelos pecados da nação a qual eu faço parte, a qual eu sou chamado filho desta pátria. Então eu tenho que orar por eles, e orar mesmo fervorosamente, coisa que, na verdade, vou ser sincero para vocês, até desanima orar para esse povo de dura servir, de coração incrédulo, sabe, irmão? De condutas reprováveis. A mim que sou falho e pecador, imagine o Abba que é perfeito. Mas o Pai não foi à toa, não foi por acaso, não foi de paraquedas, que te alcançou através da revelação do seu poderoso e sagrado e santo nome. Para quê? Só para me massagear o meu ego e saber, eu saí do sistema, agora sei os nomes verdadeiros e agora eu vou ficar na rede. Não, o Pai, ele me levantou com uma oração, com uma autoridade diferente, para fazer a diferença nessa nação que está de mal a pior. Qual é o poder? Qual é o poder? Qual é o poder da religião? Qual é o poder da religião? Eu vou te dizer qual é o poder da religião. Só de trazer mais demônio para a terra. Qual é o poder da religião? É só trazer mais desgraça para a terra. Qual é o poder da religião, irmão Roberto? Para enganar os menos favorecidos, aqueles que se acomodam, aqueles que ficam, sabe, confortados na zona de conforto e não buscam o entendimento segundo a palavra, segundo o contexto histórico. E aí aceita esse flagelo, aceita essa desgraça. Não, nós não podemos. Nós não podemos. O apóstolo Kefas, em uma das suas epístolas, segunda Kefas, capítulo de número 3. Qual o versículo, irmão Roberto? Versículo 9. Ele vai dizer assim, o soberano não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que isso está acontecendo em pontos isolados? Se você prestar atenção, se você está sempre
vivenciando os acontecimentos terrenos, você vai ver que essas calamidades, essas desgraças, está numa escala decrescente. Lembra de Brumadinho? Lembra de Mariana? Lembra da Bahia? Lembra de São Paulo? Lembra de Angra do Reis? Lembra? Lembra? Agora Rio Grande do Sul. E assim essa escala ela vai crescendo. Essa escala vai crescendo. E não venha com essa conversa fiada que isso é catástrofe natural. Não. Isso são prenúncios do juízo do Abba Pai. A Keilah precisa estar esperta. Nós aguardamos o arrebatamento a qualquer momento. Pode ser até essa madrugada. Pode ser daqui a meia hora. Porque as evidências estão bem debaixo dos nossos olhos, bem debaixo dos nossos narizes, o cenário está todo preparado, o declínio moral, ético e espiritual despencando a cada dia mais de mal a pior. A mentira predomina dentro da religião, dentro da religiosidade, sabe, dentro dos rituais, sabe, dentro dos cerimoniais satânicos, e a única coisa que o homem só consegue trazer para esta terra através das suas atitudes, é só desgraça. É só desgraça. Então, nessa noite, o Pai está nos despertando com uma palavra de juízo. Nós viemos buscar o verdadeiro quebrantamento, o verdadeiro arrependimento. Arrependimento, porque se um se colocar na brecha, o Pai é poderoso para fazer coisas tremendas que você nem imagina. Então, o Pai não vai contar com os religiosos. Coloque isso no seu coração aí. O Pai não vai contar com o religioso, irmão Celso. O Pai não vai contar com o religioso, irmão Wagner, irmã Lília. O Pai não vai contar com essas pessoas, porque sabe que as suas orações não chegam diante da sua presença. E essas pessoas acabam sendo ludibriados, enganados, porque estão presos aos costumes, aquilo que foi plantado no seu coração, talvez desde a infância, são heranças religiosas que vão passando de geração para geração. Ah, porque a minha avó era assim, o meu pai foi assim, a minha tia era assim, agora eu sou assim, e está passando para o seu filho, porque o diabo está prendendo todo mundo nessas correntes que ele está em sua posse, não é de hoje. Não é de hoje. Então, o Pai, através de mim, através de você, o Pai está querendo que a gente, sabe, nos coloquemos na brecha. O Pai, ele quer contar. Ele quer contar comigo e com você. E não apenas ações humanitárias, de ajuda com quilinho, com ajuda, sabe, com Pix, não. Você vê como é que esse governo, sabe, que gera em torno de cada um de nós. A gente não espera nada deles a não ser só aumento nas nossas contas para pagar. A calamidade a cada dia aumenta. Quem vai no mercado, quem vai na feira, quem vai no sacolão, quem vai na bomba de combustível, sabe o que eu estou falando. E o que você esperar de uma terra que a cada dia mais está em declínio? Porque a religião tem predominado, não é de hoje. E os homens, em vez de invocar o nome do Abba, estão invocando e continuam invocando o nome dos ídolos. Johanna vai escrever, Johanna, em uma das suas epístolas, primeira epístola de Johanna, onde está isso, irmão Roberto? Primeira epístola de Johanna, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Como filho desta pátria, nós precisamos confessar. Não é o seu pecado, não, porque o seu pecado é responsabilidade sua e de cada um de nós. Quando eu peco, o problema é só meu. Então, esse meu pecado, eu vou lá em particularidade e confesso o Pai. Mas que pecado é esse? Ele quer que eu confesse o pecado dessa nação.
nas nossas orações agora, para quem não tem hábito, ou para quem nunca foi orientado ou instruído dessa forma, estou aqui botando a cara para trazer um auxílio para você. Quando você cravar o seu joelho na terra, você vai dizer o seguinte: Pai, perdoa os pecados dos nossos governantes, perdoa os pecados dos religiosos que ficam invocando nome de ídolos, que ficam fazendo cerimoniais, rituais macabros. Perdoa os pecados dos gananciosos, dos avarentos. Perdoa os pecados dessa nação que em passos largos se afastou de ti. Sabe, irmãos? Trouxeram a idolatria para cá. Trouxeram a cruz para cá do cristianismo. Sabe? Trouxeram, sabe, as religiões de todos os aspectos e de todos os níveis ocultistas para transformar o Brasil, sabe, num lugar de habitação de demônios. Mas o Pai levantou agora um grupo. O Pai levantou agora um remanescente. Não para nós ficarmos se engafinhando um com o outro, mas dizendo um ao outro, sabe, disputando um com o outro, quem prega mais, quem sabe mais, quem tem mais conhecimento. Não, não foi para isso. O Pai nos revelou o seu nome, o potencial do seu nome, para nós unirmos em oração, em quebrantamento, em vigília pela madrugada, sabe, em jejum, pedindo perdão pelos pecados desta nação, tempos satânicos, a cada dia sendo erguido. O diabo está tão descarado, irmão, que ele bota a cara agora, infelizmente, essa porta da internet, qualquer um bota a cara lá e eles não têm nem vergonha, porque eles sabem que, sabe, o sistema religioso não tem poder sobre eles. Está pensando que o diabo é besta, igual muita gente é? Desculpe a minha vontade aqui, tá? Desculpe a minha termologia, mas estou muito à vontade aqui. Eu estou em casa, no meio do Zeldim. Tu está pensando que o diabo é besta, igual muitos aí são? Ele sabe que o sistema religioso não tem poder nenhum sobre eles. Não tem poder não, irmão. Eles ludibriam as pessoas. Eles enganam as pessoas. Eu já fiz uma live falando sobre isso. Já fiz uma live falando sobre isso. Das mentiras, de uma hierarquia espiritual para enganar as pessoas, achando que aquilo ali é poder, achando que, sabe, o Criador está ali. O Criador até muitas das vezes cura alguém, usa de benevolência, porque ele é bom, irmãos. Não precisa de religião, de religiosidade, se ele quiser beneficiar alguma pessoa com uma cura, sabe, com uma prosperidade, seja o que for, ele é poderoso para isso. Tem uma referência na Escritura? Claro que tem, já falei isso várias vezes aqui nas lives. Onde está, irmão Roberto? Lá no Êxodo 33, lá no verso 19, é só ler lá. Ele falou para Marcha: ô Marcha, eu uso de benevolência para com quem eu quiser. E uso de benevolência, sabe, com quem eu quero usar. Pronto. Pronto. Independente de oração, independente de religiosidade, independente de credo religioso. Não, o Pai seria olhar para uma pessoa e falar: vou te abençoar. E abençoe e acabou. Mas contrapartida, quando nós somos convocados por uma guerra espiritual do bem e do mal, das trevas e da luz, o Pai quer que eu e você nos colocamos na brecha. Para a gente orar pelos nossos pecados. Não, os seus pecados, os meus pecados já foram perdoados. O Pai quer que eu e você nos colocamos na brecha pela sanação, pelos estados, pelas calamidades, pelas pessoas que, infelizmente, todos sofrem, irmão, todos sofrem, todos sofrem. O caso da idolatria dos pais, o caso do virar as costas dos pais, as crianças, infelizmente, são atingidas. Não é que o pai quer ver o mal deles, não. Longe disso. O pai, ele não quer ver mal nenhum sobre a sua criação. Mas são os homens que atraem a ira do Criador.
São os homens que atraem o mal sobre si mesmo, porque não querem se libertar, não querem investir no seu tempo para buscar a presença do Abba, se quebrantar. Né, irmãos? Nós precisamos, nesta noite, estar clamando, estar clamando, estar clamando, estar se humilhando na presença do nosso Abba Pai. Mas, Apocalipse, capítulo de número 3, você já sabe o que quer dizer lá, o que está escrito lá. Apocalipse, capítulo 3. O que está escrito lá, irmão Roberto? No versículo de número 19. Apocalipse 3, 19. Eu, e ao repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pôs diligente e arrependa-te. Então, quando a gente vê essa desgraça com os nossos irmãos da pátria, a gente fica triste. Você sofre, eu sofro. Sabe? Causa uma angústia dentro de nós. Porque quem tem sensibilidade espiritual sabe que isso é juízo do Pai. Ah, catástrofe natural. Sempre essa desculpa vai zunir nos nossos ouvidos. Não, não tenha dúvida. O Pai, ele está avisando através de uma desgraça ali, através de outra desgraça ali, mas nós sabemos que tem um juízo aí generalizado. Nós sabemos aí que, segundo as Escrituras, vem chumbo muito grosso e as pessoas vão ver o que é sofrer. Através, infelizmente, dessas coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, não, irmão, mundialmente. Sabe? Se você pegar e ver o que está acontecendo aí fora, é de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. Sabe? O pai aqui está usando ainda de benevolência com essa nação ainda. Mas o tempo está remito. O juízo está chegando. Não pensa eu e você que estamos livres de acontecimentos terríveis enquanto aqui na Terra tiver. Só há uma esperança de nós não vermos nada disso. É quando o Pai nos tirar aí os remanescentes. Mas esses remanescentes, enquanto estiver aqui, nós somos os responsáveis para que esse mal seja amenizado. Nós somos os responsáveis. Vista a roupagem da responsabilidade. Você e eu não fomos alcançados por acaso. O Pai nos revelou o seu nome e através do poder que há nesse nome, para nós estarmos repreendendo, para nós estarmos ali usando autoridade, sabe? Vou usar autoridade mesmo, irmão. Usar autoridade para repreender principados, potestades e hostes da maldade. Sabe? Vários templos satânicos construídos, principalmente nesse estado onde esse mal se manifestou. Para você ter uma ideia, são mais de 30 templos satânicos invocando Beelzebub, adorando ao diabo. O que você quer? O que você espera? Onde as pessoas invocam o mal, adoram os ídolos, onde o liberalismo, onde o pecado, onde tudo vale, a ganância, o poder. Então, o sistema religioso, vou dizer aqui agora, sem medo de errar, não tem poder nenhum. O diabo tem ludibriado a muitos, enganado a muitos. Porque ele sim, tem o ardil de ludibriar, de enganar. Lembre-se que Kefas, cheio do Ruach Kadosh, ele falou, irmão, vocês têm que ser espertos. E o diabo, ele tem poder até de se transformar num anjo de luz para enrolar todo mundo. Pensa tu que ele vem com garfo, com chifre, com essas coisas, não. Isso são demônios. Isso são demônios. As pessoas retratam esses demônios, adoram esses demônios como eles fossem o máximo. Isso causa a ira do Criador.
os anjos, já falei na última live, anjo sempre vai ser anjo. Caídos. Caídos são anjos, mas são caídos. Demônios são o que retratam aí. Dão até nome desses demônios aí e chamam de entidade. Isso são demônios. Pegam as pessoas, fazem barbárie com as pessoas, brincam com as pessoas, desgraçam a vida das pessoas, levam as pessoas para o vício, levam as pessoas para a prostituição, levam as pessoas para o declínio moral e ético, acabam com a vida dessas pessoas. Isso são demônios, influenciados pelo seu chefão principado. Eles que são responsáveis por essas calamidades. Por quê? Porque os homens, a religião, a religiosidade, os rituais dão poder a eles, dão legalidade a eles, para eles fazerem esse salseiro que eu e você evidenciamos, e esses telejornais aí, hipócritas, têm, né, a sua manchete estampada para dar ibope e para trazer o quê? Tristeza e sofrimento no coração dessas pessoas, de cada um de nós que ficamos cientes do que está acontecendo em solo nacional e em nível terreno. Quero terminar a minha fala aqui pedindo ao Pai que o Pai venha nos imantar agora com poder e autoridade, que o Pai venha nos dar a destreza de cada um a quem ele chamou pelo nome, a quem ele revelou o seu nome, e a autoridade para orar por essa nação enquanto aqui tivermos. Aguardamos o arrebatamento, irmão Roberto? Claro que continuamos aguardando, mas enquanto isso não aconteceu, o nível da perfeição está também no seu trabalho, em que você está produzindo como Querrilar do Machi aqui, para essa terra caída, para esse lugar de idolatria onde nós residimos. Amamos as pessoas e não a idolatria. Amamos as pessoas, mas não o pecado. Amamos todos que vierem vão receber o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso bem-vindo. Mas nós abominamos a idolatria. Nós, a cada dia, buscamos que o Pai venha nos limpar dos nossos lábios toda a idolatria e venha nos purificar, assim como aconteceu com Ishaial, que nos revela no capítulo 6. Pai, vamos ler, para não ficar só na minha fala. Está escrito lá, irmão Roberto? Tá. Aonde, irmão Roberto? Ishaial. Para quem ainda não sabe quem é Ishaial, Isaías. Que capítulo, irmão Roberto? Capítulo de número 6. O que está escrito lá? Nós vamos ler aqui. Nós vamos ler aqui, em nome de Yahshua Mashiach. Eu vou ler o texto para você entender aqui. Capítulo 6 de Ishaial. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto. Esse texto aqui mostra, irmãos, que na época o profeta estava vivendo uma vida cômoda, estava tudo tranquilo, porque Uzias foi um rei. Se você pegar a história aqui, o Uzias foi um rei que ele fez 99% certinho. Por que não sei, irmão Roberto? Porque lá no final da sua trajetória, ele deixou a vaidade e a soberba entrar no seu coração e foi fazer algo que não estava dentro do seu ofício. Ele era rei, ele não era sacerdote. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então esse rei morreu para que o profeta agora entrasse em ação. Será que a gente tem que ver mais desgraça? Será que a gente tem que ver mais calamidades para que a Querrilar de Yahshua verdadeiramente entenda o nosso papel enquanto o arrebatamento ainda não aconteceu terrenamente? Deixar um pouco essas preocupações, em particularidade, com casa, com filho, com cachorro, com papagaio, sabe? E voltarmos para a nação que está dependendo, precisa do meu clamor e do seu clamor. Versículo
de número 2. Vou ler um de novo. Vou ler um de novo. No ano em que apareceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto e preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E no mesmo tempo chamavam uns aos outros, Kadosh, 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 e ao dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória da tua presença. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o rei, o soberano dos exércitos. Tu tá vendo aí? Nós habitamos no meio de um povo de lábios impuros, que adoram os ídolos, que invocam a Baal, que clamam pela presença dos demônios, achando que estão fazendo algo de bom, porque estão em trevas. E o Pai quer que eu e você, através da nossa oração, através do nosso clamor, através do nosso quebrantamento, venha fazer que o Pai manifeste algo sobrenatural sobre essa nação, que o Pai venha varrer, que o Pai venha envergonhar todos esses que querem o mal dessa nação, que querem continuar levando as pessoas ao cativeiro através da religião e através da religiosidade, através da mentira, através, sabe, irmão, do que eles pregam aí. Amarrando as pessoas numa ilusão terrena de bens materiais, de curas e milagres na matéria, e não falam a verdade para as pessoas, atraem a ira de Al, e quando faz as suas orações, são orações hipócritas, orações mentirosas, orações sem poder nenhum. Então o profeta entendeu, eu sou profeta, mas olha onde eu estou habitando. Olha onde eu estou habitando. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo pior do que eu ainda. Pior do que eu ainda, de lábios muito impuros. Verso 6. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Verso 7. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Aleluia. Aleluia. Isso já aconteceu conosco quando nós vimos os nomes verdadeiros, quando nós fomos alcançados pelo amor e benevolência do Abba. Grandes coisas já fez o Pai a meu favor e ao seu favor. Agora, irmãos, nós habitamos no meio de uma nação idólatra, no meio de homens e mulheres religiosas que têm guardado essa tradição, não é de hoje. Então, precisamos clamar pela nação brasileira, pelos estados. Precisamos clamar pelos estados, que o Pai continue ajudando aqueles irmãos, e que isso seja um despertamento para os outros estados e para essa nação brasileira. Eles acham que só ajuda humanitária vai resolver o problema dessa nação. O que vai resolver o problema dessa nação, o que vai resolver o problema de cada um de nós é o arrependimento, é o quebrantamento, é o choro de soluçar
e pediu, Pai, cria em mim um espírito puro e um coração reto. Dai-me a capacidade de me quebrantarmos na tua presença para que eu possa ver o teu favor se manifestando em solo nacional. Termino a minha fala aqui agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua comunhão, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua presença, obrigado por estarmos aqui junto, refletindo. Obrigado por cada irmão aí que é participante, que é participativo, escrevendo, colocando versículo. Continue assim, glorificando o nome do nosso Abba Pai. E nós não viemos esquecer de sempre estarmos nos reunindo como Querrilá. Quando a gente não pode pessoalmente, a gente virtualmente, ainda estamos podendo até o dia que o Pai falar, ó, agora acabou tudo isso, porque o caldo engrossou mais. Mas que eu e você viemos refletir em tudo aquilo que foi falado na noite de hoje. Daqui a pouco essa live vai estar lá disponível na plataforma do YouTube, também lá nos canais Yau e Yaucha Salvação dos que Creem, mas lá a live, toda hora a live vai lá para baixo. Lá no YouTube ela vai ficar lá, quando a gente quiser dar uma recapitulada, sejam bem-vindos em nome de Yaucha Mashiach. Que o Pai te fortaleça, que você possa ter entendido essa mensagem. A sua casa, a minha casa já foi entregue à mão do Pai. Os meus filhos, meus netos, a esposa, meus amigos, está tudo já na mão do Pai. Vou deixar isso de lado agora e vou focar, sabe, em pedir perdão pelos pecados desta nação, por esses governantes que são totalmente dominados pelas forças malignas, e quando eles dizem que não são dominados pelas forças malignas, são dominados pela sua religiosidade, pelos seus atos religiosos. E nós, como Querrilá do Mashiach, como nosso irmão mais velho como cabeça, viemos clamar pela nação brasileira, para que o Pai venha cessar tudo aquilo que está acontecendo lá no Sul e que ele possa, sabe, aplacar o furor da sua ira sobre a terra e que almas sejam alcançadas, pessoas possam vir se converter aos verdadeiros nomes e fazerem parte do corpo do Mashiach. Se nada aconteceu, mais uma vez, é porque o Pai está nos preparando ou falta a gente vir para o grupamento. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te encha de esperança, que o Eterno te encha de sabedoria, que o Eterno te proteja, que o Eterno te dê saúde, que o Eterno te dê força, sensibilidade espiritual. Essa é a maior riqueza do reino. Não é carro, não é ouro, não é conta de banco, sabe, não é mesa farta, não é nada disso. Ele falou, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então, que você possa alimentar o seu ser espiritualmente, que você venha se fortalecer espiritualmente, que você venha degustar a cada palavra, sabe, a cada revelação das Escrituras que o Pai quer nos proporcionar, sabe, na hora do banquete, na hora que você sente fome, na hora que você sente sede. Então, eu deixo aqui um abraço para os amados irmãos, um beijo no seu coração, desejo uma noite de paz, uma noite de bênção, de sono reparador, e quero terminar a minha fala, mais uma vez, agradecendo a sua companhia e dizendo, até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Beijo para todos os irmãos que têm acompanhado, dos irmãos que chegaram, que estavam aí conosco, um beijo no seu coração, que o Pai os abençoe e te guarde em todo o tempo da sua caminhada terrena e todos possamos chegar junto na nova Canaã Celestial. Forte abraço, amados irmãos. Shalaim de Al.